Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Como é bom chegar até você, até a sua casa ou até o seu trabalho. Tantas pessoas que nos ouvem em ambientes diferentes. É a Canção Nova, é o Sistema Canção Nova de Comunicação, chegando a tantos lugares onde nós não podemos chegar pessoalmente. Mas a graça de Deus chega até você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Uma ótima sexta-feira para você que agora sintoniza a TV Canção Nova ou nos acompanha pelo CN Plus, pelo YouTube. Você que está acompanhando a reprise nesse momento, que bom ter você conosco nessa hora, meu irmão, minha irmã. E é claro, pela rede Canção Nova de rádio no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. E você além Brasil, que bom ter você também agora em outro país nos acompanhando. Aquele abraço apertado para o povo lindo de Portugal. Boa tarde, Portugal. Hoje, olha, meu vestido em honra à Nossa Senhora de Fátima, né? Que nós vamos celebrar na próxima semana. Nós já estamos pedindo a intercessão dela durante todo esse mês de maio também, pelo projeto Dai-me Almas, pela nossa vida, pela nossa família. Peça mesmo a intercessão da mãe. Pede à mãe que o filho atende, não é verdade? Que ela interceda por você e por suas necessidades nesse dia, meu irmão, minha irmã. Quero acolher a equipe toda que está aqui, os cinegrafistas, o pessoal da produção, dos Twitters, nossos operadores de rádio também. Deus abençoe o seu dia. E hoje também, sexta-feira, dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E é neste coração que nós devemos nos refugiar. É no coração de Jesus que nós devemos entregar cada uma das nossas necessidades. Esse coração cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia para conosco. Que você se sinta mesmo acolhido, amado por Deus nesta manhã, meu irmão, minha irmã. E a bancada hoje está linda, está especial. Quero acolher cada um dos meus irmãos, a começar pelo sacerdote, Padre Wagner Ferreira. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Patrícia, é uma alegria estar aqui com todos esses irmãos e irmãs do Sorrindo para a Vida. É uma alegria poder viver esse momento de graça, de oração, de reflexão da palavra de Deus, de louvor a Deus e de comunhão de amor com os irmãos. Amém. Padre Wagner também, né, esteve, é claro, presente na Assembleia dos Irmãos, que aconteceu, né, Assembleia Geral da Canção Nova. Sim. Padre Adriano Zandoná resumiu aqui, né, para todo o povo de Deus, o que foi a Assembleia, mas que o Senhor também, nas suas palavras, possa dizer, né, para quem está acompanhando, o Senhor que é também o primeiro sucessor do Padre Jonas, certo, né, e esse legado que o Padre deixou para nós também. Então, a Assembleia Geral, ela se reuniu desde o dia 24 de abril e ela se encerrou no dia 3 de maio, onde nós vivemos assim um momento celebrativo do Carisma Canção Nova, um momento celebrativo da fraternidade e também um momento celebrativo do louvor a Deus, que é o Senhor da obra Canção Nova. Em meio aos trabalhos da Assembleia, nós tivemos a eleição do Conselho Geral, novo conselho. Padre Roger Luiz foi, portanto, eleito presidente e todos os demais 9 irmãos que compõem o Conselho Geral. Eu estou muito feliz. Então, o meu mandato como presidente da comunidade vai até o dia 13 de julho. 13 de julho. A partir do 13 de julho, Padre Roger Luiz assume esse mandato. Então, eu estou muito feliz. Feliz também pelo trabalho realizado nesses anos. Em 2 anos eu fui vice-presidente do Padre Jonas, depois o Padre Jonas faleceu e eu fui eleito presidente. Então foram 3 anos de mandato como presidente da comunidade Canção Nova. Então eu estou muito feliz pelo trabalho realizado, feliz pelos demais irmãos, membros do Conselho Geral, que também estão chegando ao final do seu mandato. E claro, eu continuo na presidência da Fundação João Paulo II, né, fui reconduzido como presidente da Fundação João Paulo II, então temos muito trabalho pela frente em prol da evangelização de toda a obra Canção Nova. Muita união, né? Claro. Muita comunhão aqui dentro da comunidade, graças a Deus. E também, Padre, a gente agradece em nome da Canção Nova, porque Deus o escolheu nesses anos todos. Foi. E era necessário que o Senhor estivesse à frente. Amém. E foi uma bênção. Obrigada pelo seu sim, pela sua fidelidade, pelas suas lutas. Amém.
por tudo aquilo que só Deus sabe do seu coração, nós agradecemos. Obrigado. Louvamos a Deus por sua vida e seu sacerdócio. Obrigado, Viu, Padre? obrigado. Qual é a palavra de hoje? Então, nós vamos meditar primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 31. Nós estamos no tempo pascal, mas hoje é sexta-feira, como você mencionou, primeira sexta-feira do mês, também dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, e um convite que a igreja nos faz também à penitência, né? Então, nós vamos refletir sobre o mistério da cruz de Cristo, não é? Porque nós fomos salvos pela morte de Jesus e sua gloriosa ressurreição. Então, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 31, e é claro que nós também iremos rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, porque hoje ele completa 1 ano de pontificado, 1 ano que ele foi eleito bispo de Roma, sucessor de Pedro. Então rezemos também no programa Sorrindo para a Vida pelo Papa Leão XIV. Isso mesmo. E olha, quero acolher ele que traz novidades hoje aqui pra gente. Peter, bom dia, meu irmão. Bom dia, querida. Sua bênção, Padre. Que Deus abençoe, Peter. Está com o Senhor. Olha, quero aqui publicamente também agradecer, louvar a Deus pela ação, né, do Espírito Santo na vida do Padre Wagner. Obrigado. À frente da comunidade Canção Nova. Pegou um momento difícil por conta dessa passagem do nosso fundador e continuar com esse carisma e esse legado da Canção Nova, deixando sempre esse carisma ligado à Santa Igreja, né? Amém. E o padre tem isso no coração, tem esse bom relacionamento, graças a Deus, com todo o clero. E como foi importante, foi mão de Deus, saímos em missão juntos, foi muito bom esse tempo de fato com o Padre Wagner. Aliás, eu também anuncio aqui para todos, né? E é uma grande honra ter no final desse tempo, né? Estando à frente da comunidade, o Padre Wagner Ferreira vai celebrar a missa de encerramento do acampamento PHN desse ano. Com a graça então, de Deus. como foram nos outros anos, né? Então, o primeiro sucessor do Padre Jonas Abib, Padre Wagner Ferreira, que tanto bem fez a todos nós e tanto bem faz sempre, né? Com esse sacerdócio incrível que ele tem. Então, vai estar celebrando a missa de encerramento do PHN. PHN este que eu trago novidades, senhoras e senhores. Então, tá aqui, ó. 2 meses, queridos, para o acampamento PHN que vai explodir a galáxia. Vai ser incrível demais. Olha só, o acampamento PHN, claro, desde o ano passado, o tema alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Quem são esses alvejados, né? São aqueles que passaram pela grande tribulação e permaneceram fiéis ao Senhor e hoje são testemunho para nós, são exemplos para nós e precisa ser exemplo para essa juventude. A gente precisa ser santo, gente. Então, o acampamento PHN, nós vamos ter 10 pregações e no acampamento PHN nós vamos falar da vida de 10 santos e como a vida desses santos podem iluminar a nossa luta pela santidade hoje. Então, vai ser lindo demais. E lançamento, tá? Primeira mão, nós vamos cantar aqui pela primeira vez e já está disponível aí em todas as plataformas digitais o hino do acampamento PHN 2026. Essa é a novidade que eu venho trazer para você. Então, Spotify, tá aí, ó, um trecho do Lyric Video, tá? Esse vídeo aí é pra galera aprender a música e a letra, tá? Lyric Video tá no YouTube do Música Canção Nova, que é lá da nossa gravadora Canção Nova. A letra inteira, a música inteira tá lá. Aprende, já vai fazendo. A galera que tem essa destreza, né? Eu não tenho. Mas quem tem a destreza aí vai fazendo também a coreografia, a dança. Os jovens amam fazer isso. Então tá aí a música para vocês aprenderem. Tá bem pulsante, tá bem legal. Tá aí, ó, todos os santos que nós vamos trabalhar no PHN. Olha que legal. Tá incrível. Então assiste aí. Ouve no Deezer, Spotify, Apple Music,
tudo direitinho lá para você já entrar em clima de PHN 2026. Obrigado à produção aí do Sorrindo para a Vida por ter permitido a gente lançar aqui. Então, já vai aprendendo. PHN começou, senhoras e senhores. Faltam exatos 2 meses para a gente estar aqui. Então, tá aí, lançamento. Que benção. E essa camisa PHN também linda. Tá aqui, ó. Esse é o uniforme da gente. De 8 a 12, é só isso aqui que eu vou vestir. De 8 a 12 de julho, ela vai ter que aguentar de quarta a domingo. Vai ter que aguentar. Então tá aqui, tá disponível também em loja.cançãonova.com. Isso. E o João tá com a gente no violão hoje. João, nosso sobrinho querido, seja bem-vindo, viu? Yes. Nós amamos você. Que bom que você tá aqui servindo com o seu dom. Valdênia, querida, bom dia! Bom dia, minha gente! Sua bênção, Padre Wagner. Deus abençoe, Valdênia. Que bom tê-la aqui conosco, Padre. A missão continua. Eu não vou chover no molhado, os meus irmãos já agradeceram, mas a gente não pode de maneira nenhuma. Obrigado. Deixar de reconhecer a entrega, o ardor, foi muito necessário. Eu sei que não sem sacrifício, mas Deus lhe pague por isso. Obrigado. Por todo sacrifício, é Ele que há de fazer, mas nós humildemente reconhecemos, tá? Deus lhe pague mesmo. Isso, claro, né, Padre? Aguenta firme? Vamos lá. Porque nós seguimos aí com a missão belíssima da Canção Nova, junto com você que está do outro lado. Ô, Padre, me faz gentileza. Eles querem que eu mostre essa caneca. Essa caneca transparente, eu tomo só um tiquinho de café, que vocês sabem. Eles põem transparente, todo mundo vê a quantidade de café. Mas aqui, Padre, a gentileza. Enquanto isso, minha gente, você já vai participando conosco. O nosso e-mail é sorrindopravida, bota o take do café enchendo a caneca, olha lá. Ê, diretor, você nem me ajuda, hein? Eu já mudei de assunto para ninguém ver o café e ele segue no café, tá certo. Você sabe que lá em Portugal tem o café com leite, mais grande assim, né? Que eles chamam de galão. Galão? O seu é galão mesmo. É um galão isso aqui. Agora, olha só, Brasil, olha o que sobra pro mero mortal aqui. Olha o que sobra pro mero mortal. Já tentaram me dar uma canequinha desse tamanho. Olha aqui, gente, ó. Esse é o tamanho da caneca da Valdênia aqui, ó. Esse aqui é o meu, ó. Olha, meu só também, o pai para dar vitória para mim, ó. Meu também, Peter. Olha lá. Olha aí, ó. A sua xícara é sóbria. Como assim, gente? É normal, né? É uma quantidade normal de uma pessoa normal. Ô, gente, é porque o justo não é meio a meio, minha gente. Justiça dá a cada um o que precisa, o que é necessário. Saiu. Ora, pois. Mas, ó, bem-vindo todo mundo que reza com a gente nesse momento. Deus abençoe você, sua vida. Aproveito para já parabenizar e homenagear e dizer que hoje, de maneira particular, a gente já começa as orações e homenagens às mães. Então, parabéns, viu, Patrícia? Feliz Dia das Mães para você. Parabéns. Próximo domingo é o Dia das Mães, minha gente. Então, todas as mães da família Canção Nova, as mães que são minhas irmãs de comunidade, Deus abençoe nossas orações, muita fecundidade, muita presença da Virgem Maria. Que Nossa Senhora seja a inspiração de vocês na educação dos filhos que o próprio Senhor as confiou. Que sejam realmente, a partir de vocês, famílias santas, sagradas. Então, nossas orações a todas as mães da comunidade, mas você que é família Canção Nova, você que se sente filha do Padre Jonas, hoje nossas orações também por você, tá bom? Cadê as mães? Pode já participar e falar, vá, ótimo, que bom que vocês estão rezando por mim no dia de hoje. Então, nós estamos intercedendo por todas as mamães que nos acompanham agora, ao vivo, mas você que está no melhor horário, acompanhando no CN Plus ou na reprise, nossas orações por você, aquelas que são mães do coração, que manifestam carinho, amor também personalizado como forma do carinho de Deus para nós. Então, meu abraço, minhas orações, graças a Deus, são muitas, não vou falar aqui, mas receba também meu amor e meu carinho. Gente, a bancada tá maravilhosa, povo de Deus mandando as cartinhas, eu até pedi a Gil, nossa produtora, que me desse a tesoura. Seu Francisco, eu estava com saudade do senhor, mas depois eu descobri que a cartinha do senhor estava passeando aqui na fundação. Mas ninguém abriu não, viu? Me entregaram ontem e tá tudo fechadinho. Seu Francisco, gente, ele tá aqui com a gente desde muito tempo. Eu acho a beleza dele. Padre, eu vou te contar a história dele, porque já que o senhor é o presidente da fundação, ele sempre faz questão de colocar aqui, ó,
Fundação João Paulo II, Canção Nova, ele sempre entendeu que é a mesma coisa, viu, padre? Claro. Fundação João Paulo II, Canção Nova, aí ele bota o endereço, coloca aqui, sorrindo para a vida aos cuidados de Valdênia. Todo mês o seu Francisco faz a doação dele. Eu acho lindo, meus irmãos, porque o seu Francisco começou enviando a carta doando R$2, padre Wagner. Todo mês ele escrevia e deixava R$2 aqui para ajudar o projeto da M Almas. Ele pedia a oração porque o sonho dele era ter a casa própria. Então ele falava, Valdênia, reze, eu não consigo ajudar mais porque eu não tenho condições, claro, mas a Canção Nova me sustenta e eu tô juntando um dinheirinho para minha casa própria. E eu acho bonito que ele fez de novo, porque quando dá alguma coisa assim, ele vira e fala assim, tá aqui meu telefone e qualquer coisa você me liga porque eu não quero falar com o robô. Quando ele liga aqui no call center, às vezes demora um pouquinho, entra uma gravação, né? Claro. Mas ele diz assim, olha, atenção, quero dizer que aqui o meu boleto de doação ainda não chegou. Agora ele está morando em Ibiúna. Ele diz, eu tenho que pagar o boleto na casa lotérica. O correio não está entregando, hein? Então, por favor, vocês façam o boleto chegar. Pode deixar, seu Francisco. Mas o que eu acho bonito, Patrícia, o boleto não chegou, ele não espera. E para quem começou, gente, fidelidade, tá? Porque do seu Francisco eu posso dizer, ele ajuda todo mês. Começou doando R$2. Olha só, hoje já ele está nos ajudando com R$46. Seu Francisco é um exemplo de fidelidade. Hoje ele já tem a casa própria e sempre acompanha a Canção Nova. Veio aqui, ele disse assim, Valdênia, eu vim para você tirar uma foto comigo. E eu tirei mesmo, guardo com muito carinho, porque ele é realmente um grande presente de Deus e representa a todos que são da família Canção Nova. Um abraço, seu Francisco. Me perdoe, eu não estava falando porque as cartinhas do senhor não estavam chegando, mas agora estão todas aqui, repito. Obrigada aos meus irmãos, toda a equipe aqui dos Correios, entrega fechadinho, gente, tudo direitinho. Eu quero aqui mencionar, Patrícia, já a doação eu coloquei como doações não identificadas, mas é porque não é sócio. Mas eu agradeço de todo carinho essas nossas irmãs em Cristo. Ela deixou assim, por favor, fale no Sorrindo para a Vida. A questão foi, gente, não veio um bilhetinho aqui com o nome. Mas ela veio da paróquia Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, e é lá da Arquidiocese de Londrina, no Paraná. Você que me entregou R$119, tá aqui, ó, direitinho, o recibo. Eu vou deixar lá novamente no Clube da Evangelização o recibo, mas eu quero agradecer. Eu achei que no envelope tinha um bilhetinho, mas só estava a contribuição. Quero abraçar também a Delúcia Pinha, muitíssimo obrigada. Lá, Patrícia, o boleto dela também não chegou e me admira muito a fidelidade deles. Deixa eu pegar esse aqui. A Delúcia deixou os pedidos de oração, padre. Ela falou assim que ela quer oração, deixou o nome das famílias. Falou, Val, dessa vez é a quebra de maldições. Então deixou aqui. Mas o que eu acho bonito é que ela falou, olha, eu já estou me antecipando. Isso aqui é o carnê, viu, gente? Ela já tem o carnê na casa dela. Ela destacou e mandou a contribuição no valor de R$40 para eu deixar lá no clube. Me enviou pelo correio, Caixa Postal 57, CEP 12.630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Vou deixar lá, só que esse aqui já é do mês de junho. Vocês acham que ela está adiantada? Olha. De maio ela já fez a contribuição, já está nos ajudando com o carnê do mês de junho. São várias formas de ajudar a Canção Nova e a gente pede a sua fidelidade nesse mês de maio. Deus abençoe você, sócio, que faz a Canção Nova chegar lá em Londrina, no Paraná. A Delúcia, salvo engano, Delúcia, ela é do estado do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes. E o seu Francisco é de Ibiúna agora, que ele está morando lá no estado de São Paulo. Mas é o Brasil e o mundo inteiro que é assistido, literalmente assistido, amparado, sustentado, apoiado pela Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Você vai entender isso melhor daqui a pouquinho, porque eu vou trazer o testemunho. E junto com o testemunho veio esse generoso lindo. Eu tive a oportunidade de conhecê-la ontem. Um abraço, minha irmã em Cristo. Vou contar a tua história daqui a pouquinho para todo mundo que reza com a gente nesse momento. Agora é encantador ver, não é, que em tempos digitais
né? Muitas pessoas se comunicam conosco através das cartinhas, né? E tem várias aqui, viu, padre? Eu li tô só vendo. algumas aqui. Você só leu algumas. Deus seja louvado, em tempos digitais, as pessoas se comunicando com a Canção Nova através de carta. Que bom. Deus seja louvado por isso. Verdade. Amém. E só lembrando que você também ajuda quando você adquire os produtos que evangelizam da Canção Nova. Como eu já falei, a camiseta, né, do Peter aqui, o PHN. O João tá com a camiseta de São Miguel. Olha que lindo, os jovens vestidos também com a camiseta de São Miguel Arcanjo, que você pode adquirir também, tá bom? Eu estou com esse vestido lindo de Nossa Senhora de Fátima, que é lançamento, que você pode também adquirir lá no site, loja.cançãonova.com. Ó, pode presentear as mães aí, né, do Dia das Mães. Olha que linda que é. Tô erguendo aqui para você ver o rostinho dela. Ai, que linda, gente. Fica né? de pé, Patrícia. Ai, gente, sério, vamos lá. Então vamos lá. Não, né? Aproveita. Isso. Aproveita, pronto. Eu aproveito para mandar um abraço aos paroquianos da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Cruzeiro, aqui pertinho de nós, porque ontem eu celebrei a missa em preparação, né, para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Lindo vestido. Obrigada. E olha, você pode... Belo gosto, um bom gosto. Não é Bom verdade? gosto, né? Os portugueses ficam felizes também, né? Pois. Olha, você adquira, dá de presente para as mulheres especiais da sua vida e aquela camisa, né? Que a Val está. Olha que Camisa polo. Tá na tela primeiro o vestido. Então deixa o Isso. José mostrar o vestido, a gente já faz a outra comunicação. É só para mostrar que o vestido está disponível Isso. lá no site loja.cançãonova.com. Isso aqui, gente, é um legado do Padre Jonas. É a nossa vocação na essência, ou santos ou nada. Eu estou usando o modelo feminino, mas tem também para os homens. É linda demais, está no azul marinho. Ela é polo, viu? Então aquela camiseta clássica funciona para várias ocasiões. Você põe um blazer, põe um salto. Eu estou de tênis hoje, mas você consegue articulá-la em vários ambientes e vai com certeza trazer esta espiritualidade, porque aqui a gente se reveste de espiritualidade. A versão masculina lá para você, ó, loja.cançãonova.com, adquirindo os materiais de evangelização, como a Patrícia disse muito bem, nós vamos também salvando almas. Chamo a atenção em que sentido? Nós estamos com um outlet de livros. É mesmo. A gente está mostrando os vestuários, mas a gente tem uma literatura muito vasta, graças a Deus, que vão ajudar na sua espiritualidade, vai ajudar na devoção, vai ajudar na instrução. Então, se eu fosse você, dava uma verificada lá. Ah, Val, que tema? O tema que você quiser, você acredita? Se você for na lupinha lá no site, falar família, vai aparecer vários irmãos, vários livros. Adolescente, temos. Jovens, temos. Pecado, temos. Se quiser saber de liturgia, Padre Wagner, Claro. nós temos livros lá Que no bom. nosso site. Então, loja.cançãonova.com, vai no busca. Ah, se você quiser pesquisar por autor, também coloca o nome do autor lá e você vai encontrar. Peter de Laura, as literaturas do Peter estão lá. Padre Wagner Ferreira, está lá também. Então tem várias modalidades, várias formas de você procurar os livros. Aproveite porque eles estão num precinho mais fácil, né? Tá mais fácil a aquisição, mais acessível. E você vai poder presentear as pessoas que você ama. Isso mesmo, tem livro com até 50% de desconto. Então vai lá, loja.cançãonova.com. Val, a gente quer ouvir o testemunho. Ai, que maravilha! Deixa eu pegar no meio de tantas participações nessa mesa. Eu vou só mandar, porque eu falei aqui analogicamente das participações, mas também. deixa a gente dar aquele abraço para os nossos amigos que estão participando conosco pela internet. Lá no Instagram você já deu aquela curtida, fotinho tá lá para você curtir, compartilhar o nosso Instagram e também o e-mail, minha gente. O e-mail do Sorrindo Pra Vida é sorrindopravida@cançãonova.com, o Instagram @sorrindopravidacn. Aquele alô rapidinho, eu quero mandar aqui, olha, a Francisca, a Rosimeire. A Rosimeire disse: Val, a bancada tá pra lá de abençoada. Que bênção ter o padre aqui conosco. A Maura Marcelino também está aqui juntinho conosco. A Paula Fortunato, ela diz: eu vou ao PHN. Inclusive teve um dia, Paula, foi você? Não sei se foi a Paula ou se foi a Bruna. Fizeram foto das amigas, as colegas de trabalho, eram 3, tudo vestidas já de PHN. Foram as 3 trabalhar já com vestuário PHN, né? Vem que a gente está esperando 2 meses, gente. Falta 2 meses.
A Luísa, ela também está aqui junto com a gente, já deixou a contribuição. Mauricéia, o Leandro, a Carla, Maria, Jorge, Gilson, muita gente aqui. Esses são os nomes que eu falei no e-mail. Mas @Sorrindo pra Vida CN, pode dar uma chegadinha lá no Instagram, curtir, compartilhar, marcar teus amigos também, tá ok? E aqui eu trago esse testemunho lindo desta nossa irmã em Cristo. Ela diz assim, para Val do Sorrindo pra Vida. Bom dia, meus irmãos da Canção Nova e todos os meus irmãos do Sorrindo pra Vida. Deixo aqui meu generoso, que é esse que eu mostrei para vocês, essa casinha de Nossa Senhora das Graças. Deixo aqui meu generoso e um breve testemunho. Eu sou a Marcineia Aparecida. Sou sócia evangelizadora desde 2009. E há 7 anos eu venho passar o meu aniversário na Canção Nova. Então, tem 7 anos que todo o dia 7 de maio, ela vem para a Canção Nova e ela vem comemorar aqui conosco. Portanto, ontem foi o aniversário dela. Ela diz assim, contudo, eu estive num tempo muito difícil. Ano passado, eu não consegui vir nenhuma vez, nem no meu aniversário. Eu estive doente, Val. Foram 10 meses de uma prostração e uma dor sem explicação. Por vezes, eu achei que eu não iria mais sair daquela situação. Vocês do Sorrindo pra Vida é que me davam o sustento, porque nada nessa vida me fazia sorrir. Eu não conseguia mais existir. Na verdade, eu existia porque o meu coração batia, mas não tinha vida em mim. Foi um tempo, e ela escreveu desse jeito, viu? Longo. Um período de deserto. Por vezes eu pensava que eu era a ovelha perdida, mas eu estava tão perdida que nem mesmo Jesus conseguiria me achar. Mas eu sabia que no fundo, Ele me carregava no colo. Eu tenho uma família que é maravilhosa. Eu tenho esposo, meus filhos, mas o período foi tão difícil, tão duro, que eu não sabia o que fazer. Mas no tempo de Deus, Deus providenciou todas as coisas. O médico certo, o remédio certo. Eu estava numa escuridão demais, uma noite muito escura. Mas Deus foi me tirando daquela escuridão. Eu fiquei tão sozinha que eu vou ser sincera. Meus filhos e meu marido, minhas irmãs me dando apoio físico, me dando até apoio espiritual. Mas ainda assim eu me sentia sozinha. Foi um combate árduo. Mas o Pai das Misericórdias e seu Filho Jesus Cristo, que é Senhor, o meu Senhor, e o Espírito Santo me trouxeram de volta, como eu disse, a partir da médica e dos remédios. Quem me sustentou nesse tempo de tratamento foi a Canção Nova. Eram vocês que eram a presença de Deus que eu tanto precisava. Graças a Deus eu estou ótima. Eu nem dirigia, eu vim dirigindo de lá para cá. E olha que tinha 1 ano que eu nem pegava no carro. Mas eu vim para agradecer a Deus, agradecer aos anjos de Deus que Ele colocou na minha vida, como vocês do Sorrindo pra Vida. Vocês são esses anjos. O Sorrindo pra Vida e tantos outros irmãos foram Deus enchendo o meu coração para essa transformação. Voltei daquela luta árdua, voltei às minhas funções na paróquia, voltei à alegria de viver. Muito, muito obrigada. Ela pediu assim, dá um abraço no Padre Zé Augusto, porque ela descobriu que é o aniversário dele também, no dia 7 de maio. Foi ontem. E ela diz assim, Deus abençoe a todos da Canção Nova. Eu aguentei firme, do jeito que o Monsenhor Jonas nos ensinou, porque vocês estavam sempre rezando por mim. Rezem mesmo. Um abraço fraterno e a nossa amiga querida, a Marcineia Aparecida, no finalzinho, ela colocou até destaca-texto, viu? Para dizer que é realmente verdade. O que ela disse, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova.
Louvado seja Deus por essa vida, parabéns, né? Feliz aniversário, querida, e que bom que Deus trouxe de volta o sentido da sua vida. É o que nós desejamos para muitas pessoas hoje que estão passando por uma depressão, por uma crise de ansiedade. Que a alegria do Senhor seja a sua força, meu irmão, minha irmã. E quero trazer para você a frase do nosso querido Padre Jonas Abib. O bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas realizar o sonho de Deus. O bonito não é realizar o nosso próprio sonho, mas realizar o sonho de Deus. Que os sonhos de Deus se realizem na nossa vida. Que nós possamos nos entregar, nos lançar mesmo na vontade do Senhor, para que os sonhos, os desígnios de amor que Ele tem para nós se realizem. Porque os projetos que Deus tem para nós, com certeza, são infinitamente melhores do que os nossos projetos, do que os nossos sonhos, né, Pedro? É isso mesmo. Então vamos preparar o nosso coração. Tanta coisa boa, começar o dia com a palavra de Deus, com a meditação da palavra, preparar o nosso coração para as batalhas do dia a dia que a gente sabe que acontecem, mas é nesse dinamismo que Deus vai nos santificando. É isso mesmo, né? É a luta no cotidiano da vida, no concreto do dia a dia, e é essa ferramenta que o Senhor vai se utilizando para nos fazer crescer, melhorar como pessoas, como filhos de Deus. Então vamos em frente, não desanima não, tá bom? Acredita, vamos em frente. Vamos lá, por hoje eu não vou mais pecar, sem pecado na nossa vida e rumo à santidade, porque o Senhor nos dá a graça. Ele nos sustenta e Ele nos chama. Então a gente responde, vamos responder a esse chamado do Senhor, tá bom? Vamos cantar então, e só reforçando para você, no final do programa de hoje, nós vamos cantar o hino, um pedacinho do hino Pega para você. Vamos lá? Vamos amar o Senhor. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Mais uma vez, amar-te mais, vamos amar o Senhor. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por ti. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 31. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não com a sabedoria da palavra, para que não seja aniquilada a cruz de Cristo. De fato, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é poder de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes confundirei. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste mundo? Aliás,
Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas, por meio da loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Com efeito, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, vede vossa vocação. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. O que, porém, para o mundo é loucura, Deus escolheu para envergonhar os sábios. E o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar aquilo que é forte. O que para o mundo é sem prestígio e desprezível, Deus o escolheu, aquilo que é nada, para anular aquilo que é. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. Dele sois em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria no Senhor se glorie. Meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Paulo, o apóstolo Paulo, escreve a sua carta aos Coríntios exatamente para a comunidade cristã que estava ali nesta cidade tão importante, tão conhecida, estava ali na cidade de Corinto, uma cidade comercialmente importante, portanto uma cidade muito frequentada. Mas é claro que lá Paulo também se encontrou com uma comunidade judaica e vários deles se converteram ao cristianismo. Mas também a comunidade era formada por muitos gregos. Nós estamos ali falando da Grécia. Muitos gregos também se converteram a Jesus. A comunidade de Corinto, por diversos motivos, sofria divisões. Paulo escreve para essa comunidade exatamente para ajudar a comunidade a progredir na fé, a progredir no amor, de modo que estes cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, gregos convertidos ao cristianismo, pudessem formar uma comunidade de irmãos em Cristo Jesus. Tanto assim que as divisões aconteciam ainda no primeiro capítulo, não é? O próprio Paulo faz essa pergunta: acaso Cristo está dividido? Porque uns dizem ser de Apolo, havia esse pregador da palavra de Deus, chamado Apolo. Outros diziam que eram de Cristo, outros diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Cefas, Pedro. Portanto, Paulo pergunta: acaso Cristo está dividido? E aí, Paulo começa uma reflexão, tendo presente o mistério da cruz de Cristo. Tendo presente o mistério da cruz de Cristo. É a sabedoria de Deus. É a Sofia de Deus. Sofia, sabedoria de Deus. E olha que para os gregos,
A Sofia era considerada uma deusa. Uma deusa. Mas aqui Paulo está falando da sabedoria de Deus, que vem, que se manifesta no mistério da morte de Jesus na cruz. É esta sabedoria que une. É esta sabedoria que exorciza toda e qualquer divisão nas nossas famílias, nas nossas casas, em nossas comunidades, no ambiente do nosso trabalho. Por vezes o pecado se manifesta em nossos corações exatamente para nos dividir. Para nos dividir. Pessoas que às vezes são tão apegadas às suas ideias, tão apegadas às suas verdades, que em nome disso, em nome deste apego, acabam por dividir. Acabam por dividir. Enquanto que a cruz de Cristo une. A cruz de Cristo promove a comunhão daqueles que creem em Jesus. Paulo não está escrevendo aqui para pagãos, para pessoas que não conheciam a fé cristã. Não, ele está escrevendo para a comunidade cristã de Corinto. Uma comunidade que, como eu disse, sofria de divisões, de partidarismos. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Mas Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Acaso foi Paulo crucificado por vós? Acaso foi Paulo crucificado por vós? Olha aqui, que coisa bonita. Quem foi crucificado para a nossa salvação foi Cristo. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo. Mas Cristo Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, na vida da igreja, graças a Deus, nós encontramos muitos irmãos e irmãs, a partir dos nossos pastores, o Santo Padre, o Papa, os bispos, verdadeiros mestres da palavra de Deus, homens sábios, homens instruídos nas Sagradas Escrituras, os sacerdotes, diáconos, os catequistas e tantos outros irmãos e irmãs que de alguma forma se sentiram chamados a pregar a palavra de Deus. Hoje, por causa das redes sociais, nós seguimos muitas pessoas e somos seguidos também por muitas pessoas. Mas nós não podemos perder de vista o seguimento absoluto de Cristo. Porque por mais boa, por mais generosa, por mais fraterna que seja aquela irmã em Cristo, que seja aquela pessoa em Cristo, ninguém morreu na cruz para a nossa salvação, a não ser Cristo. Seguimos o Papa, seguimos os bispos, seguimos os sacerdotes, que são pregadores da palavra de Deus, e outros irmãos e irmãs que pregam pelo mundo afora a palavra de Deus. Mas, seguindo esses irmãos, devemos encontrar Cristo. Seguindo esses irmãos, a nossa fé em Jesus deve ser incrementada, deve progredir. Não podemos tratar esses irmãos como se fossem assim, esses artistas famosos, e que, portanto, eu chego a ponto de entrar em delírio, Eu sei, nós que estamos aqui, que aparecemos de vez em quando na televisão,
né, quando as pessoas vêm nos cumprimentar, querem tirar foto, querem, né, porque gostam da gente, né, porque apreciam, né, a forma como nós vivemos, a dedicação da vida, a dedicação à missão evangelizadora. Mas todos nós não temos nenhuma importância se nós não transmitirmos a Cristo, se nós não transmitirmos Cristo para você, se nós não, de alguma forma, promovermos esse encontro do seu coração, meu irmão, do seu coração, minha irmã, com Cristo Jesus. E no mistério de Cristo, colocamos em evidência a sua cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, é loucura. Para aqueles que vivem comprometidos com o pecado, comprometidos com a injustiça, com a imoralidade, a palavra que vem da cruz, olha aqui, existe uma palavra que vem da cruz. Ela é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para aqueles que acolheram a fé em Cristo Jesus, a palavra da cruz é poder de Deus, é poder de Deus. Por isso que os pregadores da palavra, né, devem pregar o mistério da cruz de Cristo. O amor de Jesus revelado em sua morte de cruz. Está escrito, diz Paulo, destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes, confundirei. E aqui Paulo vai ensinando que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Deus, por meio da sabedoria, por meio da loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Com efeito, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, o que nós pregamos? Diz Paulo, nós pregamos Cristo crucificado. Olha, é claro, nós temos pregações sobre cura, sobre libertação, sobre formação doutrinária, catequética, sobre formação de ministério de música e assim por diante, né? Mas tudo deve convergir para Cristo. Tudo deve estar centrado no mistério de Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E na sequência Paulo coloca em destaque aqueles irmãos e irmãs que são simples, membros da comunidade simples, pessoas humildes, pessoas que não são reconhecidas, mas são cristãos, são membros da comunidade cristã. E aí Paulo diz, o que porém para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios. Quem é que envergonha os sábios? Quem progride na vocação à santidade. Mesmo a pessoa que não teve muito estudo, por vários motivos, mas pela fé em Cristo Jesus. Pessoas que com a sua vida testemunham a palavra de Deus, essas pessoas são as verdadeiras sábias. E o que para o mundo é fraqueza, Deus escolheu para envergonhar aquilo que é forte. A Valdênia estava dando testemunho aí de uma irmã que recebeu uma cura, seguindo a canção nova. Quando a gente se depara com um doente no leito, um irmão enfermo, uma irmã enferma,
ali se manifesta o mistério da cruz do Senhor. Cristo enfermo, Cristo necessitado de cura, necessitado de atenção, necessitado de presença. É Cristo. O próprio Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, quando ele fala do juízo final, ele se identifica com os necessitados. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu, eu estava na prisão, eu era doente e me destes assistência. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é o ensinamento salvífico de Jesus. Portanto, quando nos deparamos com um irmão, com uma irmã enferma, ali nós nos deparamos com o mistério da cruz. Na dor, no sofrimento, não é simples, não é fácil, não é nada fácil. Aqueles que cuidam de pessoas doentes, pessoas enfermas em seus lares, quanta manifestação da cruz de Cristo. E ali, portanto, se manifesta a sabedoria de Deus. Ali se manifestam os milagres de Deus. Ainda mais quando aquele enfermo, quando aquela enferma, porque discípulo de Jesus, porque discípula de Jesus, oferece o seu sofrimento, oferece a sua doença, oferece a sua enfermidade, oferece a sua dor, para que outras pessoas se convertam, para que a sua família se converta a Cristo, para que haja paz no mundo, para que se faça justiça. Olha, a oração mais poderosa, acredito eu, é aquela que é feita na dor, no sofrimento. Sobretudo quando a pessoa não está pedindo cura para si mesma, mas oferece o seu sofrimento para que a graça, a misericórdia de Deus alcance outros corações. Quanta sabedoria da cruz. Nós pregamos Cristo crucificado, nós testemunhamos Cristo crucificado, nós damos visibilidade a Cristo crucificado. Por isso nós não podemos deixar de ter na nossa casa, na nossa mesa de trabalho, no ambiente do nosso trabalho, a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo mesmo com a imagem de Cristo crucificado. É claro que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Porém, Jesus é solidário com os crucificados do mundo. Jesus é solidário com todos nós que sofremos, padecemos, para que continue através do sofrimento humano, continue a se manifestar a sabedoria da cruz, a graça redentora de Cristo. O que para o mundo é sem prestígio e desprezível, Deus escolheu aquilo que é nada, é tratado como nada. Deus escolheu para anular aquilo que é, para anular a soberba do coração, para anular aqueles que se sentem, aqueles que se julgam ser alguma coisa. Olha aqui, a palavra está dizendo, vou repetir, o que para o mundo é sem prestígio, é o versículo 28, e desprezível, Deus escolheu aquilo que é nada, para anular aquilo que é, para anular as pretensões dos sábios, daqueles pregadores da palavra de Deus, que não estão interessados em centrar a sua pregação em Cristo crucificado, mas estão interessados em ganhar fama, em ganhar mais seguidores. Não estão interessados em encaminhar as pessoas para Jesus, Por isso Deus escolhe aquilo que o mundo considera sem prestígio, desprezível, o que o mundo considera nada, Deus escolhe para anular aquilo que é,
Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus. Dele sois em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, o pregador que se gloria, o padre que se gloria, o catequista que se gloria, no Senhor se glorie. Porque tudo é graça. Se você prega bem a palavra de Deus, se você é um ministro de música, se você é um bom apresentador de programas de rádio, de televisão, se você é um youtuber, não é, um influenciador e assim por diante, catequista, ministro, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Da cruz, do mistério do crucificado que se manifesta também nas tribulações que enfrentamos na vida, vem uma graça toda especial. Aquela virtude da humildade. Aquela virtude da humildade. Não é para me colocar aqui como exemplo de modo nenhum, mas para dizer, diante de tantos agradecimentos que eu tenho recebido, principalmente dos irmãos e irmãs da comunidade, esse tempo do mandato como presidente da comunidade Canção Nova, eu tenho a convicção de que tudo foi graça e de que também fui visitado pelo mistério da cruz do Senhor. E por isso, chegando ao final lá da Assembleia Geral que nós comentamos, no começo do programa, eu disse para os irmãos que eu não sou mais o mesmo. Eu termino esse mandato muito mais amadurecido na fé, muito mais amadurecido na esperança e no amor. Até porque, mesmo com as minhas limitações e fraquezas, eu recebi da comunidade Canção Nova, dos irmãos e irmãs da comunidade, muito amor, muito respeito, muito afeto. Como o Peter mencionou, de fato, ser o primeiro presidente após o falecimento do Padre Jonas não foi nada fácil, não foi nada fácil. Mas eu perseverei no carisma por graça de Deus. Eu perseverei no carisma porque eu ofertei as minhas dores, os meus sofrimentos, decisões que eu precisava tomar, que iriam agradar a alguns e desagradar a outros. Mas eu precisava tomar. Isso também para mim foi cruz. Mas cruz que eu ofertava. Eu não ficava sofrendo, como um dodói, e dizendo, olhem para mim, olhem para a minha dor, me fazendo de vítima dos acontecimentos. Não. No silêncio, na oração, na celebração da Eucaristia, na Páscoa de Jesus que se renova no altar da Eucaristia, eu ofertava. E olha que nesse tempo, eu enfrentei morte da minha mãe, a morte do meu pai. Tem 1 ano que meu pai faleceu, cuidando do meu pai com Alzheimer, cuidando mesmo, cuidando dele. Mas eu não estou dizendo isso para me vangloriar. Só estou dizendo que, diante dessas realidades, eu não fiquei com uma atitude de vitimista, mas o Senhor me concedeu, pelo poder do Espírito Santo, a graça de entregar, de ofertar, na oferta eucarística, na oferta das orações, na oferta da oração do Santo Rosário, de entregar, de ofertar o que em mim doía. A solidão, o desânimo, as tensões que eu vivi. Por isso não sou mais o mesmo. Nós não podemos desperdiçar os sofrimentos, as tribulações que enfrentamos na vida, na família, na nossa comunidade. Não podemos desperdiçar o mistério do crucificado que se manifesta na nossa vida.
Até porque o próprio São Paulo, e aqui eu faço referência à carta de São Paulo aos Colossenses. São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Desculpa. Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado por vós, e completo o que na minha carne falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Olha aqui, o apóstolo chega a ponto de dizer que ele encontra alegria nos sofrimentos que ele tem suportado pela igreja, pela comunidade cristã, pelos irmãos de fé. E ainda mais, diz Paulo, completo o que na minha carne falta às tribulações de Cristo, completo o que na minha existência falta às tribulações de Cristo. É claro, irmãos, Cristo teve tanta tribulação que ele chegou a morrer, não é que faltou para Cristo alguma coisa, mas na realidade, o que Paulo está dizendo, falta a minha participação, falta a sua participação nas tribulações de Cristo. Então não podemos ficar na nossa vida, diante das tribulações que enfrentamos, como vítimas, nos colocando nessa atitude de vitimismo. Eu sofri por causa dele, eu sofri por causa dela, eu sofri por causa da comunidade que não presta, eu sofri, eu passo por dificuldades. Não. Mas numa atitude madura de fé. A nossa participação, a nossa solidariedade com o Senhor crucificado. Isso é motivo de santificação, isso é motivo de alegria, isso é motivo de esperança, e isso nos dá sabedoria, porque nessas horas estamos pregando Cristo crucificado. Sabedoria de Deus, milagre de Deus, Cristo crucificado. Por isso, irmãos e irmãs, vamos nos colocar em oração aos pés do Senhor Jesus crucificado, com Maria, a mãe de Jesus, porque quando Jesus foi crucificado, estava ali aos pés de Jesus crucificado, a Virgem Maria. Mês de maio, mês de Nossa Senhora solidária aos crucificados do mundo, aos atribulados, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão de fato com seus corações sem esperança, aqueles que são pregadores da palavra de Deus, ministros da palavra de Deus, e que por vários motivos se deixam levar, consciente ou inconscientemente, por um desejo de fama, por um desejo de ter o seu nome reconhecido. Coloquemos toda a igreja aos pés da cruz do Senhor. Coloquemos a nossa vida, coloquemos a nossa comunidade. Aqueles irmãos que talvez nós ofendemos e também aqueles irmãos e irmãs que nos ofenderam. Vamos entregar. Coloque a sua doença aos pés da cruz do Senhor, meu irmão. Coloque a sua doença aos pés da cruz do Senhor, minha irmã. As suas tribulações. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos no Teu nome, diante desse mistério tão grandioso, o mistério da nossa salvação, por Tua morte de cruz, por Tua gloriosa ressurreição. Aos pés da Tua cruz, Jesus, colocamos tudo o que somos, tudo o que temos. E sobretudo colocamos nossas misérias, nossos pecados, nosso orgulho, nossa soberba. Colocamos também, Senhor, todo o desejo que temos
de seguir somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. E mesmo que nós tenhamos tantos irmãos e irmãs como referências de homens e mulheres, pregadores da palavra de Deus, nós queremos seguir unicamente a Ti. Nós queremos ter a nossa vida centrada em Ti, Jesus. Centrada na Tua palavra, fundamentada, iluminada pela Tua palavra, porque a Tua palavra é palavra de salvação. Dá-nos esta graça, Senhor. A graça de recebermos o dom do Espírito Santo. Do Teu coração, Jesus, traspassado pela lança do soldado, jorrou sangue e água. A graça da redenção foi jorrada do Teu coração traspassado pela lança. Jesus, derrama esta graça em nossos corações. Cura os nossos corações de toda ferida, de toda mágoa, de toda ferida causada pelo pecado. Dá-nos um coração humilde, Senhor. Como é o Teu coração, manso e humilde. Dá-nos um coração humilde, Jesus. E assim, aos pés da Tua cruz, dá-nos a graça de progredir na sabedoria do alto, que é a sabedoria da cruz, na sabedoria do alto, que é a sabedoria de uma vida entregue, ofertada, na sabedoria do alto, que se manifesta na vida daqueles que, em suas tribulações, não se colocam em atitude de vitimismo, mas sabem ofertar a sua dor, dizendo como o apóstolo São Paulo: eu completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Sim, Jesus, dai-nos esta maturidade espiritual, de completar na nossa existência o que falta às Tuas tribulações, Jesus. Nesta solidariedade de amor com tantos irmãos e irmãs crucificados pelo mundo afora, por causa das injustiças, por causa das misérias, por causa das perseguições. Senhor Jesus, nós Te bendizemos. Nós Te amamos ainda mais, Jesus, porque Tu deste a Tua vida para a nossa salvação. Derrama nos nossos corações o Teu amor, esse amor redentor manifestado na cruz. Que o Teu amor nos dê força, Senhor, que o Teu amor nos dê força de perseverar nas tribulações e de jamais desistir e de jamais abandonar o Teu seguimento, de jamais abandonar a Tua comunidade, Jesus, a igreja, por causa das nossas tribulações. Que o Teu amor nos fortaleça, que o Teu amor nos edifique, que o Teu amor nos dê sabedoria, que o Teu amor nos dê a graça de sempre levar em nosso coração o mistério da Tua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Obrigado, Jesus. Glória a Ti, Jesus. Nós vamos cantar essa canção e no momento que o Padre trazia para nós essa partilha tão profunda, me vinha, Padre, uma partilha com o Padre Jonas, uma vez, lá na casa dele. Me veio muita figura do Padre Jonas no momento dessa partilha de hoje. E o Padre Jonas, ele olhou para mim, a gente estava conversando um outro assunto qualquer, ele olhou para mim e falou: sabe, eu demorei para aceitar e admitir que eu era fundador de uma comunidade. Foi. Ele falou isso. Demorei para aceitar. Falei: por quê, Padre? Parecia que ele queria dar um ensinamento ali, né? Estava abrindo o coração. Ele fazia muitas vezes isso. E ele disse assim: não era porque eu queria fugir de uma responsabilidade, mas porque eu já tinha clareza do que isso significava. Ou seja, o Padre Jonas, ele via não um título, fundador de uma comunidade, mas ele via que esse chamado passava pela cruz. E aceitar a cruz não é fácil.
Até Jesus sofreu quando entendeu o que significava a dor da cruz. E eu sinto que isso é para todos nós que trabalhamos para o anúncio do Santo Evangelho do Senhor. Porque se a gente esquece ou esvazia o significado do nosso chamado, a gente transforma a missão em negócio. E não é negócio. A gente não pode comercializar o Evangelho. Então não é patente, irmãos. É chamado, e esse chamado comporta a cruz. E uma vez vindo à cruz, é unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. E diz uma outra passagem, né, que o nosso cansaço que a outros descanse. Então, é justamente isso, essa partilha do Padre nos ensina isso. Do Padre Jonas ensinou para nós isso. É chamado que a gente assume com amor e responsabilidade. Amor e responsabilidade. Então eu pergunto para você, assim como eu estou me perguntando também, qual é o chamado que Deus me faz hoje? Esse chamado é para levar o Senhor a muitos, mas por muitas vezes vai sangrar a gente, né? E não pode chocar os interesses, né? Porque o nosso interesse às vezes é levar o Evangelho e o interesse do Senhor é nos santificar. Esses interesses eles têm que casar. Eu anuncio a palavra do Senhor e ao mesmo tempo o Senhor quer me santificar nesse trabalho. Isso é trabalho santificado. Então, meus irmãos de comunidade, evangelizadores, você que tem a sua missão dentro de casa, não foge do chamado não. Ele quer salvar a muitos e santificar a nós. E essa canção diz disso. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti. Tudo me pediste, nada te neguei. Essa canção é do próprio Padre Jonas Abib. Vamos cantar juntos, reassumindo o verdadeiro sentido e significado da nossa missão. Vamos juntos. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Lá, 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 ia. 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 Lá, ia. Tudo me pediste, nada eu te neguei. Hoje eu sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. E não tenha medo das perdas, não tenha medo das podas, não tenha medo das renúncias, porque Jesus é o nosso tudo, Jesus é o seu tudo. Toma posse disso hoje. Se eu tenho Jesus na minha vida, nada me falta, nada me falta. Que o nosso olhar esteja fixo em Jesus. Retira os seus olhos das pessoas hoje, meu irmão, minha irmã. Retira os olhos das coisas. Retira os olhos daquilo que te dá segurança humana hoje. E fixa os seus olhos no Senhor. Jesus é o meu tudo, Jesus é o seu tudo, meu irmão, minha irmã. E se for preciso,
Deixa de seguir aí nas redes sociais, até mesmo algumas pessoas que te fazem hoje desviar o seu olhar do Senhor. É uma verdadeira purificação que Deus quer fazer no nosso olhar hoje, mas também nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. E como o Padre Wagner falou, tenha na sua casa, tenha no seu local de trabalho o crucificado. Tenha a cruz no seu local de trabalho. Tenha a cruz aí na sua casa em destaque. E com Jesus crucificado, para que, como Santa Faustina, nos momentos de grande dor, de sofrimento, tribulação que ela tinha, ela já fazia esse exercício de lançar o olhar para o crucificado. E ali ela recordava, ele sofreu muito mais do que eu estou sofrendo agora. Quando nós olhamos para Jesus crucificado, nós conseguimos passar pelos sofrimentos, porque nós contemplamos que Ele sim sofreu. Jesus sofreu o maior sofrimento nessa terra ao passar pela cruz, ao ser literalmente crucificado. E quando nós olhamos para o crucificado, nós aurimos forças, nós alcançamos forças para passar também pelas nossas tribulações, pela enfermidade, pelo esquecimento, pela humilhação, pela indiferença. Contemple hoje o crucificado, para que você possa aurir forças e se revigorar, se fortalecer em Jesus. E assim você passar por tudo aquilo que você precisa passar. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós escolhemos seguir o crucificado, é claro que virão tribulações, é claro que virão sofrimentos. É claro que na nossa vida nós vamos passar por indiferenças, humilhações, injustiça. Você que está passando por injustiças hoje, mas se você olha e contempla o crucificado, você vai ter toda a graça, toda a força necessária para passar também pela sua cruz. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada pela Me cruz. vem, é que de fato nosso Senhor está nos fortalecendo. A imagem que eu tinha era curiosa, até como se fosse Daniel na cova dos leões, de que muitas vezes a gente quer o escape, a gente quer sair da circunstância, da situação, mas nosso Senhor te fortalece nela, te revigora nela. Amém. Então tenha paciência. Espera mais um pouco. É Deus quem está nos moldando, é Deus quem está nos formando. E eu sinto que é Jesus fazendo isso no meio de nós, visitando os lares e nos dando paciência, coragem. Respira fundo, não é o fim. Realidades que pareciam desesperadoras. Mães, mulheres, você se sentia à beira da loucura, diante, como a Patrícia disse, das injustiças, das dificuldades, se sentindo perdida na própria vida. Eu nem sei por onde começar, você dizia a si mesma, mas nosso Senhor aponta o caminho. Mas paciência, paciência. É Jesus dizendo que Ele não nos abandona no percurso, no caminho. Ele nos dá a força necessária. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, porque Tu estás tocando em um homem que está tomado de sofrimento e ele diz: vocês falam tudo isso porque vocês não estão sofrendo. Vocês falam tudo isso porque vocês não estão sofrendo o que eu estou sofrendo. Jesus toca neste coração para afirmar que Ele está manifestando o poder da sua cruz. Obrigada. Esse sofrimento vai passar, Amém. porque apesar da sua rebeldia, meu irmão, nosso Senhor manifestou toda a misericórdia. Obrigada, Senhor. Por isso agradeça, por isso reconheça que no teu sofrimento, Jesus te visitou. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Te bendizemos, te adoramos, Jesus. Chegou uma mensagem aqui, irmãos, no nosso Instagram,
que confirma essa passagem que a Valdênia estava trazendo, de que o Senhor, Ele quer muitas vezes nos santificar dentro desses fatos difíceis que às vezes ocorrem conosco. Olha só, Valdênia, o Mateus partilhou assim no nosso Instagram, tá? No Sorrindo pra Vida, Sorrindo pra Vida CN, né? Nosso perfil. Um acidente levou a minha perna, o Mateus partilha com a gente. Mas Deus me deu a chance de recomeçar. Olha só, dentro desse fato difícil, né? Dolorido, literalmente, se sentir no coração de ajudar meu sonho, de voltar a andar, eu aceito. Jesus me abençoe. Ou seja, Ele entregando até ao Senhor o sonho de voltar a andar, mas aceitando a viver esse momento com docilidade de coração. Olha, Mateus, quero dizer a você, irmão, o Senhor, Ele está santificando você nesse fato tão difícil, nesse momento tão difícil que você está vivendo. Deus quer santificar. Deus quer santificar. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Seja Deus. E Val, o que você trouxe sobre a loucura foi muito forte. Pessoas que estavam à beira mesmo de se sentindo, eu vou ficar louco, eu vou ficar louca. Mas Deus está libertando você através desse momento, dessa partilha da palavra. Glória a Deus por isso. E eu tenho certeza que Deus alcançou muitos corações, como esse que a gente vai receber no testemunho agora também. É verdade. Louvado seja Deus por todos os feitos em nosso meio. Obrigada a você que partilhou aqui com a gente, rezando. A hora já vai adiantada, eu não consigo falar o nome de todos, mas eu agradeço imensamente a sua presença e a sua participação. Nossa família é grande, a nossa família une-se com fé em oração nessa mesa da palavra. Trago aqui o testemunho da graça de Deus, mas antes deixa eu só mostrar a fotinho, porque lembra que eu falei no início do programa das meninas que estavam lá com o look Canção Nova? É a Bruna diz, Val, sou eu e a Bárbara, e a gente estava parecendo gêmeas mesmo, porque nós fomos as duas com o vestuário Canção Nova. Elas já estão prontas para o PHN, faltam 2 meses. Olha aqui, queridas, ambas, lindas. providencialmente, sabe aquela providência? Estavam gêmeas mesmo, né, gente? O cabelo, tudo parecido ali, e já em ritmo de PHN 2026. Obrigada, viu, meninas, por mandarem de novo a fotinho aqui para nós. E eu trago aqui o testemunho da graça de Deus. Ela pediu para não ser identificada. Ela diz, bom dia, Val, e bom dia a todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer porque eu também estava num momento muito complicado da minha vida. Deus sabe tudo que eu passei e tenho passado. Eu não tinha nem coragem de partilhar com as pessoas, diante de tamanha confusão nos pensamentos, sensações, era confusão mental mesmo. E medo, muito medo, que circundava a minha vida. Mas ouvindo a palavra de Deus, as orações diárias, Deus foi libertando o meu coração. E eu quero agradecer por toda esta libertação que eu tenho experimentado a partir da programação da Canção Nova, de maneira muito particular no Sorrindo para a Vida. A alegria de vocês contagia o meu coração e me faz sorrir também. Meus dias são melhores quando estou com vocês. E eu também posso dizer porque me tornei sócia da Canção Nova. Então eu digo com muita alegria, o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Gente, eu quero dizer que alegra o meu coração. Porque medo, confusão mental, essa sensação de desespero, às vezes não tem medicamento, não tem dinheiro, não tem quem pague que você volte a estar bem consigo mesmo e ao redor. E que bom que gratuitamente nosso Senhor tem feito, né, Patrícia? São tantos testemunhos que nós recebemos. Obrigada, sócio Canção Nova, porque você tem levado essa graça que não tem preço, minha gente. É verdade, a gente gostaria de ficar aqui, né? Porque tem nos comentários, a gente recebe muitos testemunhos, a gente gostaria de trazer cada um, mas a gente lê, né, Val? A gente responde. Então, olha, saiba, conte com as nossas orações. E a Canção Nova é isso, gente, é 24 horas evangelizando, levando Deus às pessoas, amparando, consolando, revigorando, fortalecendo. É por isso que a Canção Nova não pode parar, não é? E o projeto da
da M Almas é o que mantém tudo isso. De ontem para hoje nós subimos 4%, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja 21%, família Canção Nova. Olha, caminhando bem, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Temos 16 dias aí para ajudar a Canção Nova. Faltam 79%. A meta diária permanece, 4,9%. Então você hoje que pode, ajude a Canção Nova. E a maneira mais prática é pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. QR Code aí na tela também. Aqui, ó, pra cá. Eu também, igual a Val, né? Eu Sempre misturo, vou acho que eu pro vou lado fazer errado. com as duas, que é uma hora certa. Uma hora certa. Gente, ajude a Canção Nova, porque olha quantos testemunhos hoje, né? E a palavra partilhada. Essa reprise vai chegar a muitos corações. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a presença do Padre Wagner hoje. Foi muito bom ter o senhor aqui, Obrigado, Padre. Patrícia. É sempre uma alegria sorrir para a vida com tantos irmãos e irmãs. É sempre uma alegria. Que Deus seja louvado. O senhor pode nos dar a bênção, Padre? Para encerrar Muita o- alegria, com muita alegria. Essa bênção também que eu peço ao Santo Padre, o Papa Leão XIV, no seu primeiro ano de pontificado. A bênção a tantos irmãos e irmãs que nos acompanham nesse programa, né? E de modo especial as mães, né? Próximo domingo, Dia das Mães, que sejam as mamães repletas da bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Esperamos em breve aqui o Padre Wagner. Val, um ótimo final de semana. Obrigada, família. Deus abençoe vocês. Fim de semana também dá para contribuir e ajudar a Canção Nova. Segunda-feira a gente se encontra, se Deus quiser. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Música nova. Ritmo de PHN, simbora! Valeu, galera. Encontro vocês em julho aqui na Canção Nova, viu? Vamos lá, na palma da mão. Simbora, quero ver! Pela santidade eu luto, o dia inteiro eu luto, o mês inteiro, o ano inteiro, o tempo inteiro. Espírito Santo em mim, me impulsiona a dizer meu sim. Já disse não para o pecado, agora eu sigo alvejado pelo sangue do Cordeiro. Me amou primeiro, alvejado.